E no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro I proferiu a seguinte frase: independência ou morte. Estava consolidado o processo de emancipação política do Brasil. Mas será que foi assim que aconteceu? Será que é possível estudar esse importante acontecimento da história brasileira à luz da ciência histórica e da espiritualidade? Quer saber um pouco mais sobre isso? Eu sou Juliana Barros, professora de História, espiritualista, e te convido a ficar aqui nesse vídeo do canal Alvorecer Cean para a gente descobrir um pouco mais sobre a história do Brasil à luz da espiritualidade. Vem com a gente! Quando falamos sobre a independência do Brasil, precisamos nos lembrar que estamos tratando de um processo. Um processo que se inicia de maneira mais ostensiva, segundo alguns historiadores, a partir do ano de 1808. Nesse período, a Europa estava em guerra. Napoleão Bonaparte havia se tornado recentemente imperador da França e decretado o bloqueio continental para destruir economicamente a sua principal adversária, a Inglaterra. A Inglaterra era uma antiga aliada de Portugal, que, assim como todos os países da Europa, se viram na obrigação de aderir ao bloqueio continental de Napoleão Bonaparte para que não fossem invadidos em seu território. Portugal não cumpriu aquilo que Napoleão Bonaparte estava exigindo no momento e pagou um grande preço, que poderia custar a sua autonomia e a sua existência enquanto país, ameaçando a sua família real, que naquela época estava ocupada pela família da dinastia de Bragança. Dessa maneira, optaram por fugir para o Brasil no ano de 1807, com a guarda e escolta da Inglaterra até o litoral brasileiro. Passaram por muitas intempéries durante a viagem. Tempestade, falta de alimento, doenças a bordo, até que chegaram em segurança finalmente em território brasileiro, em Salvador, e uma outra parte da escolta no Rio de Janeiro, destino final da esquadra portuguesa em nosso território. Com toda a família real instalada no Rio de Janeiro, esta cidade vai se tornar a capital não apenas do território brasileiro, mas sim de todo o Império Português. Afinal de contas, o Império estava sendo sediado naquele momento, mesmo que de maneira provisória, aqui no Brasil. Então, dessa forma, a família real portuguesa irá prover de melhorias a cidade do Rio de Janeiro, transformando-a em seus equipamentos urbanos, locais de diversão e convivência para receber esta importante corte europeia aqui. As trevas trabalham para a luz e não sabem. Com essa frase atribuída ao mestre espiritual José Grosso, podemos perceber que neste momento Napoleão Bonaparte pensava estar fazendo um grande mal para a nação portuguesa. Porém, este mal acabou trazendo um bem maior para o Brasil, acelerando o processo de independência da nossa nação com a vinda da família real aqui para o nosso território. A família real portuguesa permaneceu no Brasil até o ano de 1821, apesar das guerras napoleônicas terem chegado ao fim em 1815 e 1816, a depender dos nossos historiadores que estão estudando o período. Neste momento, a família real terá que regressar em 1821 devido à pressão das Cortes de Lisboa. Já não estava sendo mais favorável a Portugal, agora pacificado, assim como a maioria dos territórios da Europa, manter a sede do seu império ultramarino aqui na antiga colônia. Dom João parte, mas deixa aqui em nosso território seu filho, Dom Pedro, príncipe regente do Brasil, que acabará sendo uma importante figura para consolidar o nosso processo de emancipação política. Dom Pedro continuará aqui no Brasil como príncipe regente, mas a pressão das Cortes de Lisboa não vai acabar.
Vários documentos e cartas oficiais chegarão aqui no Brasil, pedindo que o príncipe e o restante dos funcionários reais de Portugal que ainda estavam em nosso território voltem imediatamente para Portugal. A partir desse momento, para garantir tudo que já havia sido conquistado e a autonomia política real do nosso país, Dom Pedro não vai aderir às pressões da corte portuguesa, unindo-se aqui no Brasil às elites agrárias que buscavam consolidar de vez o nosso processo de independência. A partir desse ponto, não haverá mais volta e os laços políticos serão interrompidos com Portugal, oficialmente no dia 7 de setembro de 1822, declarada às margens do rio Ipiranga a independência do Brasil. A figura de Dom Pedro também será, aqui no Brasil, uma espécie de garantia para a manutenção da nossa unidade territorial depois da independência. Diferente do que aconteceu nas repúblicas da América Latina, que estavam sob a colonização espanhola e que se fragmentaram em inúmeros países, o Brasil vai manter a sua unidade territorial. E essa unidade territorial será garantida principalmente pelo fato de que continuaremos com um sistema considerado no século XIX bastante forte e centralizador, a monarquia. O Brasil, mesmo depois da sua independência, continuará sob o regime monárquico com Dom Pedro, que antes era regente, agora como imperador Dom Pedro I. Ah, e uma curiosidade, a nossa bandeira atual do Brasil continua trazendo as cores que são características da nossa identidade nacional, o verde e o amarelo. Um tanto de vezes percebemos uma espécie de diferença de interpretação quando se fala a respeito da simbologia dessas cores em nossa bandeira. Há aqueles que dizem que o verde é por conta das matas e o amarelo é por conta do ouro que foi retirado do Brasil durante todo o século XVIII. Mas existe uma outra linha de interpretação, você sabia disso? A bandeira do Brasil traz as cores verde e amarelo desde o período imperial da nossa história. O verde, em verdade, significa a cor da dinastia da família Bragança, representada por Dom Pedro I. E o amarelo não seria remetido ao nosso ouro, mas sim à cor que simboliza a Casa Real dos Habsburgo, que era justamente a família real da Áustria, de onde provinha a nossa imperatriz Leopoldina. E uma outra curiosidade sobre as cores que marcam a nossa identidade na bandeira brasileira diz respeito à simbologia delas à luz da cromoterapia. O verde faz menção ao equilíbrio e à cura, e o amarelo, a alegria e o entusiasmo, além do acolhimento, que são marcas tão presentes no nosso território brasileiro e também em nosso povo, estando presentes também no nosso próprio hino nacional. Pátria amada Brasil, dos filhos desse solo és mãe gentil. O equilíbrio e a busca da cura, simbolizado pela cor verde, o amarelo simbolizando a alegria e o acolhimento. A nossa unidade territorial garantida numa centralização após o processo de independência, trazendo também a ideia vinda no nosso hino nacional, gigante pela própria natureza. O Brasil em sua extensiva territorialidade, que acolhe aos filhos de outras pátrias que buscam a nossa mãe gentil. Equilíbrio, acolhimento, alegria, soberania. Tudo isso podemos perceber tratando do nosso processo de independência do Brasil à luz da espiritualidade. E também podemos perceber em pontos importantes que já foram trazidos desde o ano de 2016 em nossa casa, através de hinos atribuídos ao mestre José Grosso. Em um deles está escrito: vamos todos orar pelo Brasil, a pátria amada que o Pai nos confiou, estar atento ao que pensamos e sentimos e da palavra ser um bom semeador. Se eu nasci brasileiro nesta encarnação, neste momento de roupagem espiritual, é porque preciso estar aqui para fazer e doar o melhor de mim para o meu país e para toda a humanidade. Afinal de contas, o nosso país também é conhecido e caracterizado espiritualmente na obra de Chico Xavier como o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Pátria e coração que acolhem a todos aqueles que estejam necessitando.
aos grandes filhos desse solo, cuja mãe gentil é o próprio Brasil. E aí, gostou do nosso conteúdo? Então fica com a gente um pouquinho mais que eu vou te fazer um convite especial. No dia 4 de setembro, às 20 horas, estaremos eu e a psicóloga Yara Machado aqui no canal do YouTube Alvorecer CEAM, falando um pouquinho mais sobre a jornada espiritual da nossa independência brasileira. Ative as notificações, se inscreva em nosso canal e seja bem-vindo hoje e sempre. Deus seja louvado em nossas atitudes. Até mais!